da Terra? Então, há alguns dias, estava sendo divulgado que a revista Saikyo Jump, lançada no mês de dezembro, iria com uma sessão de perguntas e respostas com o próprio Toriyama, autor de Dragon Ball, focada nos Saiyajins, uma raça que a gente sabe muita coisa, mas a maioria das coisas veio de fillers, e ao mesmo tempo também a gente não sabe porra nenhuma. E como a gente sabe, toda vez que o velho lá dá uma entrevista, o fandom inteiro treme, porque o cara lá sempre fala coisas inéditas, pontos que nunca foram trabalhados na franquia, enfim, é uma loucura. Bom, essa sessão de perguntas e respostas não poderia ser diferente, né, gente? E como era de se esperar, ao menos duas de suas respostas chocaram o fandom nesses últimos dias. Principalmente porque o cara mandou pro ar 1 milhão de teorias que o povo criava desde os tempos da internet de escada. Tudo principalmente por causa da própria Toei e dos seus fillers maravilhosos. Quem acompanha a página Kami-sama Explore lá no Face, gente, viu que foi postado em primeira mão um trecho dessas perguntas e respostas feitas com o autor. E como era esperado, gente, muita gente postou vídeos e fez textão sobre essas revelações aí. Envolvendo aí, gente, não só a maneira como os Saiyajins conseguem se transformar, como a origem da própria lenda do Super Saiyajin e do Super Saiyajin God. E até mesmo o Saiyajin lá que iniciou essas duas lendas. Infelizmente, gente, tem muita informação aí muito confusa, muito errada, sem falar que o próprio idioma japonês por si só já é muito confuso e o próprio autor não dava respostas muito diretas. Enfim, gente, eu preferi esperar saírem todas as perguntas feitas ao autor para ver se tinha mais algum detalhe referente às informações divulgadas lá no Facebook. Mas, gente, não teve nada mais sobre a lenda e a transformação do Super Saiyajin. Mas teve muita coisa legal, algumas coisas totalmente inéditas, e veio nesse vídeo tentar fazer algumas considerações sobre cada uma dessas coisas, principalmente as mais polêmicas. Então vem comigo. Só lembrando, gente, que essas perguntas estão em um anexo da revista Saikyo Jump, chamado Dragon Ball Super Saiyajin Stronger. Então, a primeira pergunta feita a Toriyama foi: qual é a comida que os Saiyajins gostam? E o autor responde que só de olhar para Goku e para os outros, que os Saiyajins comem qualquer coisa que pareça comestível, e gostar ou não é irrelevante. O autor acha que os Saiyajins têm um sistema digestivo bastante robusto para sua sobrevivência. Apesar do sistema digestivo das crianças Saiyajins não serem tão robustos, elas logo atingem isso. Bom, o que é que dá pra comentar sobre isso aí, né? Nunca foi novidade pra ninguém que os Saiyajins são os esfomeados do cacete, principalmente o Goku, né? Inclusive, essa ideia do protagonista ser um comilão da porra foi algo popularizado no Goku e que se repetiu em outros animes. Mas essa pergunta tentou ser um pouco mais objetiva e o autor retratou os Saiyajins como seres que cagam e andam pro que comem. A segunda pergunta é: qual é a maior dificuldade para os Saiyajins? E o autor responde que provavelmente são os estudos, sendo que não deve nem ser algo que as crianças Saiyajins consigam lidar. Bom, sobre isso, será que isso explica porque que o Goku é tão burrinho? Mas e o Vegeta e os outros, gente, eles não parecem ser tão estúpidos quanto o Goku, né? Então, gente, a terceira pergunta é mais interessante: se todos os Saiyajins se tornam combatentes? E a resposta do autor foi que o poder de batalha dos bebês são medidos logo que eles nascem. Se o número deles ultrapassar um certo padrão, eles são considerados guerreiros de classe alta e imediatamente eles são promovidos a candidatos combatentes. Por outro lado, gente, aqueles cujos números permanecem baixos, mesmo após passado um determinado tempo, são considerados guerreiros de classe baixa e se tornam engenheiros ou bebês de infiltração que são enviados para algum planeta qualquer. Se eles crescerem fortes o suficiente para conquistarem esses planetas, então eles vão poder retornar ao seu planeta natal como combatentes. Porém, gente, esses bebês de infiltração não têm uma alta taxa de sobrevivência. E Raditz era um guerreiro de classe alta nomeado como um bom combatente para o mesmo grupo que Nappa. Logo depois, o Vegeta também foi colocado nesse grupo. Sobre essa resposta, bem, essa foi uma das que muita gente questionou quando foi postada lá no Face. Por conta aí do Raditz ser considerado um guerreiro de classe alta no mesmo patamar que Vegeta e que Nappa. E considerando que o próprio autor já havia falado numa outra entrevista que Bardock era um guerreiro de classe inferior, sendo que ele tinha até um poder de luta muito maior que o do seu primogênito. Ao menos, né, nos fillers da Toei. A questão é que todas essas referências de força se referindo a Bardock são exclusivas da Toei, ou seja, não tem o dedo do Toriyama. Então não adianta citar o poder de luta de mais de 10 mil do especial de TV, comparando aí com o poder de luta do Raditz,
que ela é parecida com um dos Cybermans. Porque afinal, gente, isso não muda em nada a visão do autor. Pro autor, o especial do Bardock acaba não tendo importância nenhuma na história. É só a gente lembrar de Dragon Ball Minus. Outra questão é que apesar do autor tratar guerreiros de classe alta e baixa nessas declarações, ele já falou em entrevistas passadas que existem guerreiros da classe média e da elite, sendo que da classe média existia aí por volta de mais ou menos uns 10 vivendo lá no planeta, e os de elite somente o Vegeta e o seu pai. Então, por mais que o Raditz seja considerado um guerreiro de classe alta, temos também o conceito de guerreiro de elite, que parece aí, né, ser diferente nesse caso, né? A quarta pergunta é: os Saiyajins treinam pra lutar? O autor diz que a maioria dos Saiyajins já nascem com talento pra luta, mas eles ainda precisam aprender o truque por trás da habilidade de voar e de coisas do tipo. E é claro, gente, algumas crianças aprendem a voar, mesmo sem serem ensinadas. No caso do Goku, por exemplo, né, ele estava na Terra, onde pessoas voarem era algo completamente desconhecido. Logo, ele demorou muito para aprender. Apenas poucas crianças Saiyajin, gente, recebem treinamento especial por um curto período, no intuito delas adquirirem ainda mais poder de luta. E a quinta pergunta, gente, talvez uma das mais polêmicas e interessantes, foi a seguinte: se alguém apenas treinar, então pode se transformar em um Super Saiyajin? E o autor surpreendeu a todo mundo dizendo o seguinte: não é qualquer um que poderá se transformar em Super Saiyajin através do treino e da fúria. Para se transformar em um Super Saiyajin, o corpo de alguém deve conter algo chamado células S. Uma vez que essas células S atingem uma certa quantidade, um gatilho aí como a raiva aumentará de forma explosiva essas células S e causará uma mudança no corpo, que é o Super Saiyajin. E o autor completa dizendo que a maioria dos Saiyajins tem algumas células S, embora aí não seja uma grande quantidade. E que a razão pela qual os filhos de Goku e Vegeta conseguem alcançar o Super Saiyajin com tanta facilidade é porque provavelmente eles herdaram as células S de seus pais e, por terem sido criados na Terra, um ambiente mais calmo e gentil que o planeta Vegeta também pode ter sido um fator. E como aumentar as células S para se tornar um Super Saiyajin? Perguntaram ao autor. E ele diz que ter um espírito gentil é a melhor forma de aumentar essas células S. Mas a maioria dos Saiyajins, né, tem problemas aí com isso. O que ele acredita que seja porque nenhum Super Saiyajin apareceu depois de tanto tempo, se tornando essas coisas sobre a lenda. Porém, não é possível alcançar a quantidade necessária de células S para se tornar um Super Saiyajin simplesmente tendo um espírito gentil, de modo que uma certa quantidade de poder é necessária. E por fim, o autor encerra essa resposta dizendo que, observando por esse ângulo, é fácil entender por que foi tranquilo para o Goku se tornar um Super Saiyajin. Então sim, gente, depois de tantas teorias e tantos achismos em cima aí das limitadas informações que a série deu sobre as transformações dos Super Saiyajins, o autor enriqueceu aí os conceitos dessa transformação com elementos que misturam força, treino, caráter e até biologia. Como vimos, a transformação de Super Saiyajin está condicionada à existência de células S. Se o corpo não tiver nenhuma dessas células, já era, não tem transformação. E todos os Saiyajins possuem essas células, uns mais e outros menos. E fatores externos influenciam essas células. Isso meio que exclui a teoria de que os híbridos, como Goten, Trunks e Gohan, possuam uma predisposição maior a se transformar. Isso talvez, gente, nos ajude a entender por que os Saiyajins do universo 6 conseguiram se transformar com maior facilidade. Talvez por conta do planeta, da civilização deles ser muito mais tranquila do que a dos Saiyajins do universo 7. O legal é que esse conceito das células S lembra muito o conceito das midichlorians de Star Wars, que são formas de vida aí inteligentes e microscópicas que vivem em simbiose com todos os seres vivos na qual elas residem e os permitem comunicar com a força. Considerando aí que o Toriyama sempre foi um grande fã de Star Wars, não é impossível imaginar que esse conceito das células S realmente tenha sido inspirado nisso aí. E só uma coisa, gente, tem gente dizendo por aí que Goten e Trunks são Super Saiyajins porque o excesso de células S de Goku e Vegeta como Super Saiyajins passaram pra eles. E tipo, gente, o autor não disse exatamente isso. Ele tratou a questão das células S como uma característica herdada dos pais que são Saiyajins, ou seja, uma característica genética dos Saiyajins que os híbridos herdaram. A sexta pergunta é se os Saiyajins possuem ciências incrivelmente avançadas. E o autor responde que, embora não seja assim tão avançada, eles até estão à frente da Terra quando se trata de naves e ferramentas de combate, já que eles atacam outros planetas
desde os tempos antigos. Mas então eles se uniram ao exército do pai de Frieza, o Cold, que possuía uma tecnologia bem mais avançada que a deles. O exército de Cold forneceu praticamente todas as suas armas, armaduras, máquinas e etc. A única coisa interessante aqui é o autor tratar os Saiyajins como subordinados de Cold, não de Frieza. A próxima pergunta não é necessariamente sobre os Saiyajins, mas sim se os Saibamens são criações dos Saiyajins. E o autor explica que eles são uma das armas clássicas dos Saiyajins. Contudo, gente, os Saiyajins não os criaram, eles são uma forma de vida descoberta em um certo planeta. Ele diz ainda que os Saibamens são bem úteis, principalmente porque lutam por conta própria. Mas também são itens raros e de grande valor, pois a sua safra é escassa. Logo, nem todo mundo usa. Além disso, eles são bem selvagens e podem atacar você, por isso somente alguns guerreiros seletos conseguem controlar eles. A oitava pergunta é se os Saiyajins celebram feriados, tipo Natal e Ano Novo. Tem tanta pergunta pra fazer e os caras gastam pergunta com uma merda dessa, né? Mas tudo bem. O autor esclarece que os Saiyajins são individualistas de coração. Então, infelizmente, eles não possuem esses tipos de celebrações. Talvez também, né? Porque eles não têm o cristianismo, quem sabe, né? E além disso, muitos guerreiros Saiyajins estão fora, em outros planetas. E eles não podem voltar pra casa constantemente. Então ele não acha que existiria coisas desse tipo. E ele completa dizendo que crianças Saiyajins não brincam e que lutar é como brincar pra eles. O que faz dos Saiyajins uma raça aterrorizante, não? Por fim, a pergunta mais bombástica, polêmica e reveladora de todas. O lendário Super Saiyajin que Frieza temia era o Super Saiyajin God que apareceu lá na Batalha dos Deuses? E o autor diz que, de certa forma, são a mesma pessoa. Ou seja, há muito tempo, antes que o planeta Vegeta fosse o planeta dos Saiyajins, havia um homem chamado Yamushi, que tinha um coração justo e puro, apesar de ser um Saiyajin. Ele e seus 5 companheiros começaram uma rebelião, mas ele foi encurralado por guerreiros e se tornou um Super Saiyajin pela primeira vez. Embora sua transformação e seu temível estilo de luta tivessem chocado os outros Saiyajins. Algum tempo depois, Yamushi ficou sem energia e foi derrotado após ter sido dominado por um grande número de oponentes. E assim, gente, nasceu sua lenda. Depois, gente, um espírito de Yamushi vagou na busca contínua por 6 Saiyajins de coração puro, buscando assim um novo salvador, o Super Saiyajin God. E é por isso que há aquela cerimônia para se tornar o Super Saiyajin God. E perguntam pro autor por que Beerus procurou o Super Saiyajin God. E ele explica que provavelmente Beerus reagiu ao espírito de Yamushi e pegou informações em seu sonho profético. E o motivo disso está registrado no livro de lendas de Namekusei, é porque o ancião de Namekusei que o escreveu se simpatizou com o espírito de Yamushi. Então gente, não é o Bardock, não é o Broly, não é o Goku. O Super Saiyajin que se espalhou na lenda é o Yamushi, ao menos na lenda dos Saiyajins do universo 7. E a lenda do Super Saiyajin God também está relacionada a ele, já que seu espírito vagou por aí na busca de 6 Saiyajins de coração puro. Infelizmente, o autor não deu detalhes mais precisos, e apesar dessa nova revelação enterrar trilhões de teorias sobre o lendário Super Saiyajin, acabou que ela vai gerar outros trilhões. Fora as várias dúvidas que ficaram, né, gente? Tipo, não ficou claro se o Yamushi é o próprio Super Saiyajin God ou se ele não entrou no corpo de ninguém. Apenas procurou por outro salvador que viesse a ser o Super Saiyajin God dessa lenda. Ao menos ficou claro na resposta do autor que o Yamushi lutou como Super Saiyajin e não como Super Saiyajin God. Mas então, como que o Yamushi seria o próprio Super Saiyajin God da lenda se aparentemente ele não lutou como tal? Então, gente, na minha interpretação, é só a minha interpretação, tá? O Yamushi participou lá da rebelião com outros 5 amigos de coração puro. Virou o Super Saiyajin durante a guerra, acabou morrendo e sua história virou lenda entre os Saiyajins. Só que seu espírito ficou vagando por aí à procura de 6 Saiyajins e dentre eles um novo salvador, que seria o Super Saiyajin God. E essa história, gente, só ficou conhecida pelo ancião de Namekusei, ou ao menos registrada, né? Que, como dito, se simpatizou com o espírito de Yamushi. E é por isso que talvez nem mesmo Saiyajins como Vegeta tivessem jamais ouvido falar da lenda do Super Saiyajin God, sendo algo talvez contado por outros povos que também sentiram esse espírito ou que souberam aí das histórias contidas no livro de lendas de Namekusei, o que talvez também justificaria o fato de Frieza lá em Dragon Ball Minus também
nem conhecer essa lenda do Gollum. Enfim, gente, eu deixo claro que essa é apenas uma das interpretações possíveis. Não é nem uma teoria, tá, gente? E é inegável que um filme ou um especial sobre isso seria muito bem-vindo. E por fim, a 10ª pergunta feita ao Toriyama, que indiscutivelmente foi a pergunta mais tosca de todas, é: como posso ficar forte igual aos Saiyajins? E o autor responde que, embora ache que apesar de você estar melhor não se tornando como um Saiyajin, o primeiro requisito seria ser capaz de comer qualquer coisa. E treinar com o Mestre Kami. E se não der certo, ele supõe que você deve reunir as esferas do dragão e tentar fazer um pedido. Enfim, para se tornar forte como um Saiyajin, coma qualquer coisa. Treine e, se nada funcionar, aí só Shenlong na causa. E, infelizmente, uma pergunta que não nos acrescenta pra porra nenhuma, mas pelo menos foi engraçada, vai. Enfim, gente, é isso. As raríssimas vezes que o Toriyama aparece pra falar algo sempre causa um terremoto entre os fãs. Apesar de muitas perguntas terem sido bem simples e bobas, né, gente? Outras com certeza vão mudar a forma de pensar de muitos, principalmente sobre as transformações dos Saiyajins e a lenda do Super Saiyajin. Então, gente, que venham mais entrevistas como essas, né? É isso, gente. Diz aí o que você achou. Deixa seu like se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.